Olá, pessoal. Nessa aula vamos falar sobre limite de função de duas variáveis. Na aula passada a gente falou sobre função de duas variáveis, né? A gente viu que é uma função de duas variáveis. A gente viu como é o gráfico de uma função de duas variáveis, que é uma superfície. A gente viu também como se determinar o domínio de uma função de duas variáveis. Nessa aula a gente vai estudar os limites, né? Limites de função de duas variáveis. Bom, para isso a gente precisa recapitular a ideia que nós temos a respeito do limite de função de uma única variável, a do cálculo 1. Então lá a gente viu que o limite é uma característica de uma função num certo ponto do seu domínio, ou seja, nós temos aqui uma função de uma variável representada por essa curva azul. Nós temos um ponto A do domínio da função e nós temos um elemento L aqui do conjunto imagem. E vamos supor que esse L seja a imagem do ponto A, tá bom? Então, a imagem do A é o L. Então, quando eu tomo valores de x cada vez mais próximo do A, quer pela direita ou pela esquerda, a gente observa que neste caso, a imagem da função vai se aproximar do L, ou seja, vai se aproximar de um único elemento, que neste caso é o L. E quando acontece isso, a gente diz que o limite da função f, quando x tende a A, é igual a L, tá bom? Agora, a gente tem que levar em conta alguns detalhes. Para que o limite realmente exista, eu tenho que aproximar do A pela direita e também pela esquerda e a imagem convergir para o L, tá certo? Neste caso aqui, nós temos dois caminhos, um caminho pela direita e um caminho pela esquerda. E nós vimos lá no cálculo 1 que para que o limite exista, os limites laterais eles têm que ser iguais. Eles têm que existir, obviamente, têm que ser iguais. Bom, mas o fato é que aqui nós temos apenas dois caminhos, um pela direita do A e o outro pela esquerda do A. E para que o limite exista, é necessário que pelos dois caminhos a convergência aqui para o L seja a mesma. Bom, ou seja, os limites laterais eles têm que ser iguais. Bom, agora vamos adaptar isso para a função com duas variáveis. Vamos para o espaço agora, né? A gente viu que a função com duas variáveis, o domínio dela, diferentemente com variável, o domínio dela aqui é um subconjunto do plano. Então, o domínio dela está contido aqui no plano xy, enquanto que o domínio de uma função de uma variável está contida na reta, ou seja, no eixo x, né? É um subintervalo do eixo x. É um subintervalo do eixo x. Aqui não, aqui o domínio da função é um subconjunto do plano xy. E um elemento do domínio é um par ordenado, enquanto que aqui é o número real. Aqui nós temos um par ordenado. Outro detalhe é que para aproximar do A na função de uma variável, eu tenho apenas dois caminhos. Aqui não. Aqui para aproximar desse ponto AB, eu vou ter infinitos caminhos. Eu posso fazer infinitas curvas passando por esse ponto AB. Tá bom? Aqui para a gente provar que o limite existe de uma função de única variável, eu só tenho que verificar pelos dois caminhos, pela esquerda e pela direita. Aqui não, aqui eu teria que verificar por todos. Mas o que é esse todos? Infinitos, né? Então não tem humanamente impossível a gente sair verificando, né? Caminho por caminho, porque são infinitos caminhos aqui na função de duas variáveis. Então aqui a gente não tem como proceder da mesma forma que a gente fez lá no cálculo 1 com a função de uma variável para verificar a existência do limite, pela esquerda e pela direita, tá bom? Bom, mas a ideia é a mesma. Quando a gente pega um par ordenado xy e aproxima do ponto AB por um certo caminho, né? A imagem, na verdade, por todos os caminhos, né? Todos os caminhos. Se a imagem convergir aqui para o L, ou seja, se o f de xy para cada ponto xy aproximar do L aqui por cima, a gente fala que o limite da função é L. A gente coloca assim, o limite de f de x quando x, y tende a B, ó, xy, que é um ponto genérico do domínio, tender a se aproximar a B, a imagem vai se aproximar, a imagem desses pontos vão se aproximar do L, aqui, ó, se aproximar do L. Portanto, o limite da função f de xy quando xy tende a B é igual a L.
tá bom? Eu não coloquei a função f de x, y aqui, para não ficar muito sobrecarregada a imagem, mas dá para a gente fazer aqui, ó. Esse ponto aqui, AB, vai ter imagem, que é o ponto L, e aqui nós temos a função que é uma superfície, né? Esse ponto aqui, ele vai pertencer à superfície do R3. Bom, outro detalhe, lá no cálculo 1, eu falei que o L é a imagem do A. Quando acontece isso, a gente fala que a função é contínua, né? A função vai ser contínua quando o limite da função for igual à imagem da função, tá bom? Aí, nesse caso, o A faz parte do domínio da função e o L também. Mas nem sempre esse A ele vai estar presente no domínio da função. Quem está falando de aproximação, aproximar do A não significa dizer que o x vai ser igual a A. Então A pode não existir, não tem problema. Nem tampouco o L, ele pode também não existir. E mesmo assim o limite vai continuar existindo. Porque a aproximação do L vai continuar existindo, tá bom? Mesma coisa aqui. Aqui o L pode ser imagem do AB, ou seja, o f de AB pode ser igual a L, mas pode não ser também. Pode ser que esse ponto AB não faça parte do domínio da função, entendeu? A gente vai se aproximar de um ponto que está no plano, mas não faz parte da minha função, tá bom? Não faz parte do domínio da função. Então, nesse caso, a função não seria contínua. Contínua é quando o limite for igual à imagem da função. Aqui, se o f de A for igual a L e o limite for L, a função é contínua. Aqui, se o f de AB for igual a L e o limite da função também for L, então é contínua, tá bom? Então, essa é a ideia do limite. Percebam que é a mesma coisa do cálculo 1, a única diferença é que aqui nós temos alguns detalhes a mais, né? A questão da aproximação, nós temos vários caminhos, né? Por todos os caminhos tem que dar o mesmo limite, porque se pelo menos por um caminho já der errado um limite diferente, a função não tem limite, tá bom? Só que, como eu falei para vocês, a gente não tem como sair percorrendo cada caminho, porque são infinitos, né? Eu posso percorrer 1 milhão de caminhos e no próximo dá um número diferente, e aí não tem limite, certo? Aqui não, lá no cálculo é fácil porque nós temos apenas dois caminhos, um pela direita e outro pela esquerda, mas aqui não dá. Então, neste caso, a gente vai se apropriar, vamos nos apropriar de teoremas. Teoremas que vai nos garantir a existência ou não desse limite. E a partir daí a gente pode calcular, tá bom? Então, diferentemente lá do outro, a gente vai aqui mostrar alguns teoremas. Eu vou apenas escrever, enunciar alguns teoremas que a gente vai utilizar para calcular o limite de função de duas variáveis, tá bom? Então vamos lá. O primeiro deles é esse aqui. Eu não coloquei o primeiro, coloquei a definição aqui, viu? Desculpa. Aqui nós temos a definição do limite. Então, seja uma função de duas variáveis cujo domínio D contém pontos arbitrariamente próximos de AB, ou seja, eu tenho aqui uma função de duas variáveis, cujo domínio D, vamos supor que aqui tem um subconjunto, né, do plano XY, em que esse AB faça parte, tá bom? Então ele fala aqui que, vamos voltar lá novamente, seja uma função de duas variáveis, cujo domínio D contém pontos arbitrariamente próximos de AB. Dizemos que o limite de f de x quando x e y tende a AB é L e escrevemos limite de f de x e y quando x e y tende a B é igual a L. Tá bom? Se, obviamente, se ao percorrermos caminhos que passam pelo ponto AB, né, se aproximarmos x e y por meio de caminhos que passam por AB, aproximarmos do AB, a imagem vai ter que aproximar do L. Se acontecer isso, a gente fala que o limite da função é igual a L, tá bom? Bom, agora vamos para os teoremas, né? São os teoremas que vão nos garantir a existência, né, ou não desses limites. O primeiro deles é esse. Parece um pouco complicado, mas não é. Na prática, quando a gente for utilizar, vocês vão ver que é muito simples. Bom, ele diz o seguinte, teorema 1. Suponha que o limite de uma função f de x, y, quando x e y tende ao ponto x0, y0 seja igual a L. Está aqui, ó. Aqui nós temos, vamos focar apenas na função das variáveis. Eu tenho um ponto, que é um ponto x0, y0, do domínio da função f de x, y, tá bom? E aqui nós temos a imagem, vamos supor que ela seja contínua, né? E nós temos a imagem do ponto x0, y0, que é igual a L. E aqui nós temos a função, tá bom? E ele está afirmando que o limite dessa função é L. Ou seja, quando a gente aproximar aqui do ponto x0, y0 por todos os caminhos, a imagem vai aproximar do L. Tá bom? Então ele está afirmando aqui
a função tem limite no ponto x0, y0 e esse limite é igual a L. Agora, vamos supor também seja gama uma curva do R2, certo? Ou seja, essa curva aqui, ó, chamando de gama, ela pertence ao domínio da função f, tá bom? E a curva parametrizada. Observe que nós temos uma reta aqui, ó, nós temos um t0 e esse t0 está sendo associado ao x0, y0 aqui, ó, tá bom? Ou seja, nós temos uma função gama em que gama t0 é igual a x0, y0. Esse gama t0 quer dizer que a imagem do t0 é igual a x0, y0, como a gente já viu lá em parametrização. Ok? Bom, diz também que a função gama ela é contínua no ponto t0. Então, aqui é contínuo no ponto t0, é uma das condições. E fala que o gama t0 é igual a x0, y0, né? Ou seja, a imagem desse t0 é esse ponto aqui, ó, x0, y0. E fala também que para todo t diferente de t0, nós temos um gama de t diferente do gama t0, ou seja, o gama t0 é x0, y0. Então, para todo t diferente de t0, nós temos um gama de t diferente de x0, y0. Isso quer dizer o quê? Que se eu pegar outro t aqui, que não seja o t0, a imagem desse cara não pode ser esse mesmo ponto aqui, ó. Não pode ser o mesmo x0, y0. Porque se fosse assim, essa curva ela ia tocar ela mesma, ia passar duas vezes pelo mesmo ponto, entendeu? Então a gente está descartando essa possibilidade. Bom, então nessas condições, o que o teorema garante? O teorema garante que se essa curva γ t pertence ao domínio da função f, essa curva γ aqui, ó, pertence ao domínio da função f, você pode calcular o limite, ao invés de calcular pela função f de x, y, você vai calcular pela função f de γ de t. Parece complicado, né? Mas não é. Por quê? Vou falar o porquê não é complicado e torna a vida mais simples ainda. A nossa vida mais simples. Por quê? Eu primeiro estou supondo que o limite existe da função f, né? Então, se a gente tem essa função gama, essa curva gama que passa pelo ponto x0, y0, então eu posso calcular esse limite usando a função f de γ de t. Mas quem é a função f de γ de t? Bom, a função f de xy é a função que vai pegar um ponto aqui, ó, xy, e vai levar para o z. Então, z é igual a f de xy. A função gama é a função que vai pegar um t daqui e vai levar para essa curva que passa pelo ponto x0, y0. Ok? É a função parametrizada, a gente já viu isso aí, curva parametrizada. E a função f de γ de t, ela vai pegar o t aqui nesse eixo e vai levar direto para o z. Não vai passar por aqui, ó, pela função de duas variáveis. E observe que a função f de γ t é uma função de uma única variável. O domínio dela, aqui, ó, o domínio dela é um eixo de números reais, t. Aqui o domínio da função de duas variáveis é o subconjunto plano. E aqui não, aqui é um subconjunto da reta, o domínio. Até coloquei aqui um intervalo azul para a gente, né, só para representar o domínio dessa função, tá bom? Então a função de uma variável, que é essa variável? É o t. Então é mais fácil eu calcular o limite usando a função de uma variável do que uma função de duas variáveis, tá bom? Então é muito simples. Você pega um caminho, né, uma curva parametrizada que passa pelo ponto x0, y0. E aí define uma função gama. E aí você faz a função f de γ de t e calcula o limite. E esse limite vai dar a mesma coisa que o limite calculado pela função f de xy, tá bom? A diferença é que nós temos agora uma função de uma única variável, e aí para calcular esse limite é bem mais fácil, tá certo? Bom, daqui a pouco a gente vai ver como é fácil fazer isso. Eu vou dar um exemplo, mas antes eu queria mostrar para vocês, né, enunciar aqui os outros teoremas que a gente vai usar para calcular limites, tá bom? Então vamos lá. Segundo teorema. Esse é bem conhecido lá do cálculo 1, chama-se teorema do sanduíche. É a mesma coisa. A diferença aqui é que nós temos uma função com duas variáveis, né? Mas é a mesma coisa. Então aqui nós temos a hipótese do teorema do confronto, né? Nós temos três funções aqui, ó, de duas variáveis. Uma função g de xy, que é menor ou igual a uma função f de xy, que é menor ou igual a uma função h de xy. Para todo xy, tal que xy pertence a um disco D. Ou seja, eu estou dizendo que essas três funções, eu estou considerando essas três funções no mesmo domínio.
eu coloquei um círculo, que é um disco, no domínio da função, no plano XY, e a gente vai considerar dentro daquele disco o domínio das três funções, tá bom? Bom, e vamos supor que o limite da função g, que é a primeira aqui, seja igual ao limite da última função, que é a função h. Aqui, ó, o limite da função g, quando xy tende a x0, seja igual ao limite da função h, quando xy tende a x0. E esse limite seja L. Então, se essa primeira condição for atendida, essa desigualdade for atendida, e o limite da primeira função for igual ao limite dessa última função, que esse limite é igual a L, então a gente pode garantir, ou seja, o teorema do confronto garante que o limite da função f, que é a função do meio aqui, também será igual a L. É a mesma coisa lá do cálculo 1. A diferença, como vocês podem ver, é que nós estamos numa função de duas variáveis, mas o teorema é o mesmo, tá bom? Bom, esse é o segundo teorema que a gente pode usar para calcular limites de função de duas variáveis. E o terceiro teorema, que é bem interessante também, ele fala que se o limite de uma função f de xy, quando xy tende a x0, for igual a zero, né? Estou dizendo que esse limite aqui é igual a zero. E, além disso, existe uma função g, tal que o módulo da função g é menor ou igual a m para todo xy pertencente. Ó, isso aqui, pessoal, quer dizer, é o mesmo disco, viu? Isso aqui é um círculo, é um disco, você tem um x0, né, que é o centro aqui, e tem todos os pontos aqui, ó, xy, tal que a diferença, a distância, dá menor que um delta. Então, você tem um disco aberto, né? Como se fosse um disco aberto. Quando for na aula, eu explico melhor para você essa questão, tá bom? Na aula presencial. Bom, mas o fato é que isso aqui é um disco, né, aberto, é a mesma coisa que um disco D, só que aqui eu escrevi de outra maneira, né? Enfim. Então, nós temos aqui uma função f, cujo limite é zero, e nós temos uma função aqui em que o módulo dela é menor ou igual ao número real. Quando a gente escreve isso, a gente está afirmando que essa função é limitada. Ora, se eu estou pegando uma função, eu estou dizendo que a imagem dela é menor ou igual a um certo número real, isso quer dizer que a imagem dela não passa daquele número real. Vai ser sempre menor ou igual, ou seja, é limitada. Por exemplo, a função seno. A função seno é uma função limitada, porque o seno de x, f de x igual a seno de x, é uma função que sempre está entre menos 1 e 1. Então, ela nunca vai ser menor que menos 1, nem nunca vai ser maior que 1. Então, é uma função limitada. Igual à função seno e cosseno, existem outras e outras funções que também são funções limitadas, tá bom? E essas funções sempre atendem esse critério. Quando a gente fala que o módulo de g de xy é menor ou igual a m, eu estou dizendo, né, se a gente for lá em desigualdade e ver as propriedades, né, de módulo, a gente vai ver que g de xy está entre menos m e m. Por exemplo, a função seno. A função seno está entre menos 1 e 1. Então, eu posso escrever que o módulo do seno de x é menor ou igual a 1. Quando eu coloco que o módulo do seno de x é menor ou igual a 1, eu estou dizendo que o g de x, ou seno de x, está entre menos 1 e 1. No caso aqui, essa função está entre menos m e m, tá bom? Portanto, é uma função limitada. Bom, então esse é o terceiro teorema. Ah, só concluindo. Então, nessas condições, se o limite da função f for zero e se a função g for limitada, o que é que vai acontecer? O limite do produto vai ser zero. Né? Aí você fala, ah, Marcos, mas não é muito óbvio isso aí? Porque se eu tenho uma função que é zero e a outra não é, quando multiplicar vai dar zero. Não, não é tão óbvio. Eu não estou dizendo que a função f de x é zero. A gente está afirmando aqui que a imagem da função f de xy se aproxima do zero, ela não é zero. Então não é tão óbvio assim que multiplicando dê zero, tá bom? Se a função f de xy fosse realmente igual a zero, aí nesse caso multiplicando daria zero, mas não é. Ela se aproxima. Nós temos um limite aqui, ó. Nós temos uma aproximação. A gente está dizendo que a imagem da função está se aproximando do zero. Ela não é zero, portanto isso aqui não é tão óbvio, né? Tranquilo? Mas o teorema garante que se o limite dessa função f de xy for zero e a função g for limitada, então o limite do produto vai ser igual a zero, tá bom? Bom, então agora sim, agora a gente vai resolver algumas questões, né, que envolvem esses teoremas. Primeira dela,
Calcule o limite da função 2xy² sobre x² mais y² quando xy tende ao ponto 0, 0. Primeira pergunta, qual dos teoremas eu vou utilizar? Bom, quando a gente começa a pegar prática na coisa, resolver questões e mais questões, a gente vai pegar uma certa prática a ponto de olhar para a questão e já definir qual vai ser o melhor teorema a ser utilizado. Outro ponto a ser considerado. Às vezes, uma questão ela pode ser resolvida de várias maneiras, utilizando, né, várias opções, várias alternativas, usando os teoremas. Tá bom? Então, a questão é prática, mas eu vou aconselhar você sempre ir na sequência em que eu apresentei os teoremas. Primeiro, vamos ver a questão da função composta, tá bom? Então, a gente vai testar alguns caminhos, né? E se por algum desses caminhos der um número diferente, então a gente já sabe que o limite não existe. Só que aquela coisa que eu falei para vocês, a gente só faz isso quando a gente suspeita que o limite não existe. Porque eu posso testar 10 caminhos e nos 10 caminhos o limite dá o mesmo resultado. Eu posso testar 100 caminhos e nos 100 caminhos o limite dá o mesmo resultado. Eu posso testar 10 milhões de caminhos, tá bom? E no próximo caminho já dá diferente. Então a gente só usa essa técnica, esse teorema, quando a gente suspeita que o limite não existe. Então é mais para provar que ele não existe, tá bom? Mas eu vou usar esse teorema aqui só para a gente ver como ele funciona, tá certo? Vamos lá. Bom, aqui é a função f de xy. Eu preciso de uma função, né, de uma função parametrizada, né, que serão os caminhos. Eu só vou voltar aqui para a gente ver. Tá aqui, ó. Aqui ó. Eu preciso aqui, ó, dessa curva parametrizada, que é um caminho. Eu vou criar os caminhos, né, e deve ser uma curva parametrizada. E quando eu criar o caminho, eu vou criar a curva função, eu vou fazer a função composta. E aí, vou verificar o limite pela função composta, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiro passo aqui eu vou criar uma função, um caminho que passe, né, pelo ponto 0 e 0. Tem que passar pelo ponto 0 e 0, tá bom? Então, vamos lá. Eu peguei esse caminho aqui, ó. Eu peguei o caminho γ1 de t, que eu vou chamar de t e 0. Que caminho é esse? Esse caminho aqui, imagina aí, pessoal, todos os pontos em que o y é 0. Que ponto? Quais são esses pontos? Esses pontos pertencem ao eixo x, né? Então, é uma reta que passa pela origem e coincide com o eixo x. Porque todos os pontos do plano cartesiano em que o y é 0 é o eixo x. Então, aqui nós temos a parametrização do eixo x. Tá certo? Bom, então vou aproximar. Mas o eixo x passa pelo ponto 0, 0 aqui, ó, passa. O eixo x passa pelo ponto 0, 0. Então, tá ok aqui. Essa é a minha função gama. Agora eu vou ver a composta. Eu vou fazer quem? F de gama de t. Lembrando que a f de xy é essa aqui. Então, a f, no caso que é gama 1, né? Vai ser f de gama 1 de t. Então, repare que eu repeti aqui o f, tá vendo? O f. E aqui em gama 1 de t, eu coloquei a função gama 1 de t, que é t e 0. Tá aqui dentro, ó, t e 0. Então, o limite dessa função f de gama 1 de t é igual ao limite da função t, f de t 0. Mesma coisa, o limite de gama 1 de t, ou melhor, o limite da função, pelo teorema, né? O limite da função f, tá aqui, ó, é o limite da função composta. Tranquilo? Isso o teorema garante. Então, a gente vai calcular pela composta aqui. A gente vai usar essa composta. A gente vai usar o limite dessa composta. E aqui é o f de gama 1 de t. Quando t tende a t 0. Isso aqui, só que a função f de gama 1 de t, ela é igual a f de t 0, né? Então, eu vou trocar f de gama 1 de t por f de t 0. Então, eu vou ficar com limite de f de t 0 quando t tende a 0. Porque t0 vai ser igual a 0. Ok? Aqui, ó. Quando x dá x0, né? Então, t0 vai tender a 0. Bom, e como é que eu calculo essa função f de 0? Eu vou na função f aqui, ó, troco o x por t e o y por 0. Vamos lá. Se a gente colocar um x aqui, um t, e um y 0, em cima vai dar 0. O importante é que embaixo não dê 0, porque senão nós temos uma indeterminação. Mas será que dá 0 embaixo? Não dá, porque esse t aqui vai ser o x, ó. Vou ter t ao quadrado, o y é 0, então 0 ao quadrado. Então t ao quadrado mais 0 ao quadrado dá t ao quadrado. Como em cima tinha dado 0, fica 0 sobre t ao quadrado, tá bom? Portanto, dá 0. Então fica o limite de 0.
Só que o limite da constante é a própria constante. O limite de zero é zero. Bom, usei um caminho, que foi o eixo x, e o limite deu zero. Vamos testar outro caminho? Vamos lá. Eu vou testar agora esse caminho aqui, ó, t e t. Porque se eu testar o caminho, o eixo y, se eu percorrer, se eu aproximar de 0, 0 pelo eixo y, vai dar a mesma coisa, né? Quem seria o eixo y? Seria 0 e t. Mas dá a mesma coisa, vai dar zero também. Então não vou nem usar o eixo y aqui, tá bom? Eu vou usar essa reta aqui, ó, t e t. Mas que reta é essa t e t? Observe que o x é t e o y é t. Que função é essa? Y igual a x, ou seja, y igual a x, né, que é a função de identidade. É uma função que é uma reta que passa pela origem. Então ela passa pela origem, né? Então quando o x for zero, ó, o y é zero também. Quando o t for zero, aqui vai ser zero. Então vai sim passar pela origem. Vamos lá, vamos verificar quanto é que dá o limite se a gente for percorrer aproximado do ponto 0, 0 utilizando essa reta y igual a x. Bom, primeiro passo, né? Fazemos aqui, nós queremos o f de gama 2 de t. Ó, f de gama 2 de t, que vai ser igual ao f de tt, certo? O teorema garante que o limite da função f de xy é igual ao limite da função composta. Então, basta utilizarmos aqui a função composta, né? Quando t tende a ter zero. Bom, como a função gama 2 de t é tt, então f de tt. Põe um tt aqui, então fica f de tt. Tá aqui, ó, f de tt. Ok? Então vamos na função f agora. E onde tem x a gente coloca t. Onde tem y a gente coloca t também. Então fica t vezes t ao quadrado dá t ao cubo. Então fica 2t ao cubo. Embaixo fica t ao quadrado mais t à quarta. Aqui, ó. Eu só troquei o x por t e o y por t ficou dessa maneira. Tranquilo? Agora, o que a gente pode fazer aqui? Se a gente faz t tendendo a zero, vai zerar em cima e zerar embaixo, né? Porque vai dar zero aqui e vai dar zero aqui também. Não pode. Então o que eu faço? Eu vou, para eliminar esta indeterminação, eu vou dividir tudo por t. Ah, mas Marco, mas eu posso dividir por t? O t não é zero? Eu posso dividir por zero? Não, o t não é zero. O t, ó, tende a zero. O t não é zero, ele apenas tende a zero. Então eu posso sim dividir por t. Então, dividindo em cima por t, eu vou ter 2t ao quadrado. Ou melhor, eu vou dividir nem por t, eu vou dividir por t ao quadrado, né? Porque o menor aqui é t ao quadrado, ó. Então dá para dividir todo mundo por t ao quadrado. Então em cima ficaria 2t, né? Aqui ficaria 1 e aqui ficaria t ao quadrado, tá bom? Pronto, dividi todo mundo por t ao quadrado. E agora sim eu posso passar o limite, né? E embaixo não vai mais zerar, tá vendo? Quando t dá zero, vai dar 1 mais 0. Então dá 1, então embaixo não zera. Então agora eu posso sim passar o limite. Só que quando eu passo o limite, pondo um zero aqui em cima, vou ter 2 vezes 0 dá 0. Então fica 0 sobre 1. E 0 sobre 1 é 0. Tá vendo? Então novamente deu 0. Usei essa reta e deu 0. O que eu faço agora? Bom, se eu for usar qualquer reta, eu sei pela experiência que vai dar 0. Entendeu? Então vou usar um outro caminho agora que não passa, que passa pelo ponto, né? Obviamente que passa pelo ponto x0, y0, mas que não seja uma reta. Que não seja o eixo x, que não seja o eixo y e que não seja nenhuma reta que passe pela origem. Eu vou usar uma curva. Eu vou usar esse caminho aqui, ó. T ao quadrado t. O que é t ao quadrado t? O y é t e o x é t ao quadrado. Então observe que o x é igual ao y ao quadrado, né? Ou seja, x é igual a y ao quadrado, isso é uma parábola. Isto é uma parábola. Passa pela origem? Passa. Porque quando t for igual a zero, né? Quando o x for igual a zero, ok, o x tende a zero, tá vendo? Então quando x tende a zero, então se eu puser um zero aqui ó, no t, então t é igual a zero, né? Se t ao quadrado for igual a zero, então t é igual a zero. Então aqui vai ser zero também, ó. 0 e 0. Então passa sim pela origem. Então vamos lá. Vamos fazer o f de gama de 3 de t. f de gama 3 de t, tá bom? Então, eu repito aqui, eu repito f, né? E no lugar de gama 3 de t, eu coloco t ao quadrado t, tá aqui, ó. Então, o limite da função f, o limite da função f vai ser o limite da função f de gama de t. Ou seja, o teorema garante que o limite da função f de xy é igual ao limite da função f de gama de t. Portanto, eu vou calcular o limite usando a função f de gama de t.
que no caso aqui é f de gama de 3, f de gama 3 de t, tá bom? Bom, como a função f de gama 3 de t é igual a f de t ao quadrado t, então fica o limite de f de gama 3 de t é igual ao limite de f de t ao quadrado t quando t tende a t0. Vamos lá na função agora, novamente, ó. Troca o x por t ao quadrado e troca o y por t. Quando a gente faz isso, se eu colocar um t ao quadrado no x e um t no y, em cima vai ficar 2t à quarta, certo? Vou colocar aqui 2t à quarta. E embaixo, se a gente coloca um t ao quadrado no x, então t ao quadrado elevado ao quadrado fica t à quarta. Se a gente pôr um t no y, fica t à quarta também. Então t à quarta com t à quarta, 2t à quarta. Em cima é igual à parte de baixo. Cancela, divide e dá quanto? Dá 1. O limite de 1, qual é a constante? É o próprio 1. Então tá aí. Encontrei um caminho diferente. Isso quer dizer o quê? Isto quer dizer que o limite dessa função não existe quando o xy tende a 0, 0. Por quê? Porque eu testei alguns caminhos aqui e por um deles deu errado, deu um número diferente. Tá bom? Lembrando, só faz sentido usar esse teorema quando a gente suspeita que a função ela não tem limite naquele ponto. Tá bom? Aí você pergunta, Marcos, mas eu poderia fazer 30 testes aí. Entendeu? E aí no 31º pode dar errado. E aí como é que a gente faz? Para não ter tanto trabalho. Você faz o seguinte, se a função não tiver limite, logo você vai perceber. E para isso, você tem que percorrer os caminhos mais prováveis. Aqueles caminhos que mais provável que se a função não tiver limite, eles vão acusar. Que foram esses que eu usei. Então eu vou falar a sequência para vocês, tá bom? Vocês vão testar o eixo X, testar o eixo Y, testar qualquer reta que passe pela origem. No caso aqui eu peguei a reta y igual a x, né? Que é o t e t. Pode ser qualquer reta, não precisa ser essa, pode ser qualquer uma. E depois testar uma parábola. Tá bom? Independente da concavidade delas, tá? Se está voltada para o eixo x, está voltada para o eixo y, não interessa. Uma parábola. Tá bom? Então, se a função não tiver limite, muito provavelmente você vai poder constatar usando esses caminhos. Tranquilo? Muito bem. Vamos para a próxima? Então, o limite aqui não existe porque teve um caminho aqui ó, que deu diferente. Próxima função é essa, x ao quadrado, y ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí você pergunta, Marcos, mas eu poderia usar o mesmo teorema anterior para fazer essa? Bom, se você suspeitar que o limite não existe, você tenta mesmo fazer a mesma coisa. Tá bom? Vamos lá. Essa função aqui nós temos x ao quadrado, y ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado. O que nós vamos fazer? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou usar aqui o teorema do sanduíche. Ok? Para a gente usar o teorema do sanduíche, eu tenho que criar primeiro as hipóteses. Lembra das hipóteses? G de x tem que ser menor ou igual, perdão, g de xy tem que ser menor ou igual a f de xy, tem que ser menor ou igual a h de xy. Essas são as hipóteses. E para completar as hipóteses, se o limite da primeira, que é a função f, foi igual, que é a função g, foi igual ao limite da última, que é a função h, então a função do meio, que é a função f, também terá o mesmo limite. Então, primeiro tem que construir, né, essas hipóteses. Vamos lá. Bom, para construir, a gente vai fazer o seguinte. Eu sei que, independentemente do valor do y, aqui é y ao quadrado. Então, é sempre um número positivo, né? Se o y for zero, isso aqui vai ser igual a zero. Como tem aqui igualdade, ó. Tem igualdade bem aqui, então pode ser igual a zero. Se y não for zero, mesmo sendo número negativo, quando elevado ao quadrado fica positivo. Então, y ao quadrado vai ser sempre maior ou igual a zero. Porque vai ser sempre número positivo ou vai ser zero. Então, vai ser sempre maior ou igual a zero. Tá bom? Bom, y ao quadrado é sempre menor ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado para qualquer que seja o x e y. Por quê? Porque se tirarmos o x ao quadrado daqui, então y ao quadrado fica igual a y ao quadrado. E está aqui a igualdade embaixo. No caso do x ser zero, eles são iguais, né? Então está aqui o sinal de igualdade. Mas se o x não for zero, qualquer número, né, seja negativo ou positivo, quando elevado ao quadrado fica positivo. Então vou somar com y ao quadrado, que é outro positivo. Vai ficar maior que y ao quadrado.
portanto, x ao quadrado mais y ao quadrado também pode ser maior que y ao quadrado. Ele pode ser maior ou pode ser igual no caso em que x, né, seja zero. Então, y ao quadrado é sempre menor ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado e sempre maior que zero. Tranquilo? Tranquilo. Agora vamos dividir toda essa expressão por x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí você pergunta mais uma vez, Marcos, mas eu vou dividir. Quando eu vou dividir, eu tenho que ter cuidado para não dividir por zero, porque não pode dividir por zero. Exatamente. E nesse caso, x ao quadrado mais y ao quadrado só iria dar zero se o x fosse zero e o y fosse zero. Porque a gente está somando dois números positivos, né? Então, a única possibilidade dessa soma dar zero, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero, é se o x é zero e se o y é zero. Mas nenhum dos dois são iguais a zero. Porque a gente percebe aqui, ó, que x e y tende a 0, 0. Eles não são iguais a zero. Eles se aproximam do 0, 0. Tá bom? Então, eu posso sim dividir, para qualquer que seja x e y, eu posso sim dividir, ó, vou dividir aqui, ó, tudo por x ao quadrado mais y ao quadrado. Dividir as três expressões por x ao quadrado mais y ao quadrado. Na primeira vai dar zero, né? Estou dividindo aqui, ó, zero por qualquer número dá zero. Na segunda, a gente apenas repete y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. E a terceira dá 1. Porque aqui dá 1. A gente está dividindo o número por ele mesmo. Então aqui vai dar igual a 1. Tranquilo? Muito bem. Mas se a gente olhar para a expressão do meio aqui, ela tem que ser igual a essa. E não é. Aqui nós temos y ao quadrado, x ao quadrado. Aqui nós só temos y ao quadrado. Tá bom? E na parte de baixo até que está igual, né? É a mesma coisa, mas em cima não é. Mas eu posso deixá-las iguais. Como? Multiplicando a parte de cima aqui, ó, por x ao quadrado. Tá bom? E o sinal não vai alterar porque eu estou multiplicando por número positivo, já que x ao quadrado é positivo. Então, eu não vou me preocupar com esse sinal aqui. Ó. Ele não vai alterar porque o x ao quadrado é positivo. Então, vamos multiplicar a do meio por x ao quadrado. Só que, para multiplicarmos a do meio por x ao quadrado, eu vou ter que multiplicar as duas também por x ao quadrado, para não alterar, tá bom? Então, fica x ao quadrado vezes zero, que dá o próprio zero, não mexe. X ao quadrado vezes y ao quadrado fica x ao quadrado y ao quadrado, beleza? E x ao quadrado vezes 1 aqui dá x ao quadrado. Pronto. Agora sim, nós temos a hipótese do teorema do sanduíche. A primeira função, que é a função g, ela é zero. A última função, que é a função h, ela é x ao quadrado. E a função do meio, essa aqui, ó, a função f, né? Ela é x ao quadrado y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que é exatamente essa. Pronto. Agora, eu quero calcular o limite dessa função aqui quando x e y tende a 0, 0. Se o limite da primeira função aqui, que é a função g, for igual a 0, e o limite da outra função, que é a função h, também for igual a 0, então o limite dessa aqui vai ser igual a 0, que é a função que eu quero. Tá bom? Mas a primeira é 0. Por quê? Porque ó, x ele tende a 0. Ó, que é o limite de 0. Quando x dá 0. Independentemente de x tender a 0 ou não, o limite da constante é sempre a própria constante. Então, o limite de 0 aqui ó, é 0. Tá bom? Então, o limite de 0 é 0. Vamos para outra função. E o limite de x ao quadrado? O limite de x ao quadrado, quando o x e y tende a 0, 0, também é 0. Por quê? Porque o x, ó, o x tende a 0. O y também tende a 0. Aqui não tem y, mas tem x. Se o x tende a 0, a gente põe um 0 aqui, ó, fica 0 ao quadrado, dá 0. Então, concluímos que o limite da primeira é 0, o limite da última aqui é 0. Portanto, pelo teorema sanduíche, o limite da função do meio aqui ó, também será igual a 0. E aí está calculado o limite de maneira simples, né? Usando o teorema do sanduíche. Lembrando que nem sempre é possível a gente construir as hipóteses do teorema do sanduíche. Mas quando dá para construir, fica fácil de fazer. Ok, pessoal? Beleza? Vamos para o terceiro exemplo. Então, o limite da função aqui é 0. Bom, terceiro exemplo é esse aqui, ó. A gente vai usar para essa aqui. Ah, Marcos, mas eu posso usar os outros dois? Eu posso tentar fazer o sanduíche? Pode. Você pode tentar construir aqui as hipóteses do sanduíche. Se você conseguir, beleza, fica fácil. Você pode usar o primeiro teorema, testar os caminhos? Pode também. Se você suspeitar que o limite não existe, você pode tentar sim os caminhos. Tá bom? Mas agora eu vou te ensinar uma outra técnica, que é exatamente o terceiro teorema.
que fala da função limitada, certo? Então vamos lá. Vou pegar minha função aqui, x ao cubo, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, e vou separar. Eu vou fazer uma fatoração aqui. Eu vou separar um fator do x ao cubo. Eu vou colocar x ao quadrado vezes x. Embaixo eu não mexo, tá bom? X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Então separei aqui em duas funções. Porque esse teorema fala que a gente tem que ter duas funções, uma função f e uma função g. Ele fala que se a função f, o limite for zero e a função g for limitada, então o limite do produto é zero. Então aqui nós temos duas funções. Vamos supor que a função f seja o x e a função g seja x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? E aí vem a questão. X ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado está entre 0 e 1 para qualquer que seja o x e o y. Concorda comigo? Concorda. Sabe por quê? Porque x ao quadrado é sempre positivo, né? Y ao quadrado também é sempre positivo. Então aqui nós temos número positivo. Só que, se o y for zero, o que é que vai acontecer? Eu vou ter x ao quadrado sobre x ao quadrado. E isso vai dar igual a 1, não vai? Então isso aqui pode ser igual a 1. Pode ser igual a 1. É tanto que eu coloquei aqui, ó, igual a 1. Pode ser igual a zero? Pode. Se o x for zero e o y não for zero, eu vou ter 0 sobre y ao quadrado, que dá zero. Então isso aqui pode ser igual a zero? Pode. Então pode ser também igual a zero. Igual a zero. No entanto, se o x ao quadrado, se o x e o y não forem nulos, o que é que nós temos? Nós temos uma fração em que a parte de cima é menor que a parte de baixo. Chama-se fração própria, né? Aqui embaixo nós temos um y ao quadrado a mais. Então essa fração aqui é uma fração própria. A parte de cima é menor que a parte de baixo. Quando acontece isso, o resultado, esse valor, está sempre entre 0 e 1. Pega um exemplo. Pegue 1 sobre 2. A parte de cima, que é 1, é menor que a parte de baixo, que é 2. Dá quanto? Dá 0,5, que está entre 0 e 1. Certo? Pegue, por exemplo, pegue 5 sobre... Pegue 4 sobre 20, por exemplo. 4 sobre 20. Né? A parte de cima é menor que a parte de baixo. Entendeu? Então, dá sempre um número de 0 e 1. Então, qualquer fração que você toma em que a parte de cima é sempre menor que a parte de baixo, dá sempre um número entre 0 e 1. Então, isso quer dizer que essa função aqui ela é limitada entre 0 e 1. Ela nunca vai ser maior que 1 e nunca vai ser menor que 0. Ok? Portanto, é uma função limitada. Então, essa é limitada. E a outra? E x? Bom, x é uma função que quando x tende a 0, x tende a 0, né? Então, x vai tender a 0. Imagine só a função x isolada. Então, quando x e y tende a 0, 0, o x aqui ó, ele tende a 0. Então, essa função x tende a 0. E essa aqui é uma função limitada. Então, nós temos um produto de uma função que tende a 0 por uma função limitada. E o teorema garante que, se isso acontecer, o limite vai ser 0. Portanto, o limite dessa função x ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 0. Ok, pessoal? Simples assim, tá bom? Então, aí nós colocamos 3 exemplos utilizando os 3 teoremas. O teorema sanduíche na sequência. Os caminhos, que a gente utiliza com mais frequência quando a gente percebe ou quando a gente acha que a função não tem limite. E os caminhos mais prováveis que a gente deve seguir na sequência são o eixo x, o eixo y, uma reta qualquer passando pela origem e em seguida uma parábola, tá bom? Bom, e depois nós temos o teorema do sanduíche e por fim nós temos esse teorema que afirma que o limite de um produto de funções em que uma tende a 0 e a outra é limitada, o limite vai ser 0, tá bom? Então, eu vou colocar uma lista para vocês fixarem melhor, uma lista de exercício, com esse tema, para vocês poderem resolver e fixar melhor essa ideia do limite usando esses teoremas, tá bom? Então, até a próxima aula.